Ora, bom dia. Cumprimento os irmãos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como sempre, estou a cumprimentá-los com aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que provém de Deus, que é uma paz pura. Mesmo no tempo de guerra, nós sentimos essa paz, que é uma paz especial, vinda do alto. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu trago um pequeno recado para vocês. Hoje está um dia chuvoso, um dia triste, um dia de inverno, mas como tudo é a palavra de Deus que nos traz o conforto e a consolação e a paz que nós sempre precisamos. Glória ao nome do Senhor. Porque nós, durante toda a nossa vida, passamos por situações boas, outras menos boas, e até passamos também por crises graves. Glória ao nome do Senhor. Ficamos tristes, desesperados muitas vezes e até nos perguntamos se é o fim, porque nos sentimos quase derrotados. Glória ao nome do Senhor. Sentimos muito pequeninos perante os problemas que nos surgem. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, nós somos privilegiados pela presença de Deus nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Porque somos privilegiados pelo seu amor, pela sua graça. Glória ao nome do Senhor. Deus nunca nos abandona. Glória ao nome do Senhor. Isso nós temos que ter certeza disso. E através da sua palavra, e através pela nossa oração, glória ao nome do Senhor, nós recebemos recados de Deus, recebemos avisos que levantam a nossa moral e nos incentivam a lutar com fé para poder usufruir, irmãos, das promessas de felicidade, das promessas de paz e de salvação que Deus faz à sua igreja nos últimos tempos. Glória ao nome do Senhor. Mas temos que ser igreja. Temos que ser a imaculada noiva do Cordeiro para que isso possa se realizar nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Porque cada um de nós, queiras ou não, és uma peça fundamental na estrutura da igreja para que possamos receber e usufruir das bênçãos prometidas na sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Não vou entrar na política, não é nada disso. Mas verifico com tristeza que o povo cigano, isto é para dar um exemplo, que o povo cigano é cada vez mais odiado pela classe maioritária, pelos senhores. Glória ao nome do Senhor. Somos tão desprezados, podemos ter a certeza disso, que estamos no último lugar da escala dos discriminados. Todos os povos se julgam superiores a nós e não têm qualquer respeito por nós. Infelizmente é assim, e digo isso com tristeza, irmãos. É muito comum as pessoas considerarem-se melhores do que nós, do que as outras. E o que é ainda mais grave, julgam e condenam os seus semelhantes. E todos se julgam superiores a nós. É característica, irmão, dos seres humanos considerar-se sem defeitos, tentando sempre acrescentar uma postura que está muito longe da sua realidade, longe da sua personalidade, longe da verdade, sendo hipócrita ao ponto de querer servir de bitola. Ele bitolar-se como sendo ele o perfeito, glória ao nome do Senhor, servir de bom exemplo em relação às pessoas que ele despreza, glória ao nome do Senhor. Estamos no final dos tempos. É claro que estamos no final dos tempos, mas isso não é um elemento para nós dizermos que estamos no final dos tempos. Não, esta situação não é um mal moderno, bem pelo contrário, é uma situação que já vem do antigo, dos tempos de Jesus, glória ao nome do Senhor, e é o próprio Jesus ao deparar com essas pessoas assim, confiantes no seu poder, vaidosos nas suas fraquezas e as suas riquezas e orgulhosos na sua santidade, que desprezam o seu próximo, que Jesus contou esta parábola do fariseu
e do publicano, que está em Lucas 18:10. Eu vou ler para vocês a passagem. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os mais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Voltando aos textos, irmãos, nós verificamos que, em Lucas 18:10, 2 homens subiam ao templo para orarem. Um era fariseu e o outro publicano, glória ao nome do Senhor. A Bíblia nos diz que 2 homens vieram à casa de Deus, é o que a Bíblia nos explica. Sabemos que quem vem ao templo vem com a intenção de orar, irmãos, falar com o Pai, glorificar o nome do Senhor e fazer petições a Deus que na sua infinita misericórdia nos escuta. Um dos 2 homens era fariseu. Eu vou-vos explicar quem eram os fariseus. Os fariseus eram uma classe social privilegiada dos judeus. Eram religiosos, irmãos, muito religiosos, com boa repetição, eram acérrimos defensores da lei mosaica e que tinham uma vida separada dos judeus. Eles consideravam-se mais justos e santos do que todos os que tinham uma vida separada do que todos os outros. Por isso eles se julgavam separados dos outros. Gostavam de mostrar uma grande santidade e mostrar que eram cumpridores da lei. E eles confiavam, irmãos, erradamente, que se salvariam a si próprios pelas suas obras, sacrifícios e jejuns. Ao contrário deles, os publicanos eram judeus também, que trabalhavam para os romanos como cobradores de impostos do povo. Como trabalhavam para os romanos e muitas vezes faziam cobranças, irmãos, exageradas, tinham má reputação, tinham má fama, eram considerados traidores e bandidos. Muitos batizaram-se e outros vieram ao encontro de Jesus, como Zaqueu, glória ao nome do Senhor. A sinagoga, a igreja física, que atualmente isso na realidade, pode fechar-te as portas, mas podes ter a certeza que Jesus está de braços abertos para te receber e te abraçar. Jesus te ama muito, glória ao nome do Senhor. Eles subiam ao templo, continuando a leitura da Bíblia. Quem sobe, submete-se a Deus e subentende-se que vai adorar, que vai aproximar-se de Deus, glória ao nome do Senhor. Estão lembrados da parábola do bom samaritano. Todos desciam de Jerusalém. O homem que foi assaltado descia de Jerusalém. O sacerdote e o levita desciam de Jerusalém. Apenas o bom samaritano, Lucas 10:33, que ia de viagem, estava no início da sua caminhada. Talvez subindo para Jerusalém, talvez procurando o amor de Deus, glória ao nome do Senhor. Não esquecer que os samaritanos eram contrários dos judeus, mas ele foi o único que o ajudou. Foi o samaritano o único que prestou auxílio ao judeu, glória ao nome do Senhor. Jesus, ao concluir esta palavra, alterou todo o critério de classificação que estamos acostumados a usar, glória ao nome do Senhor, porque nós temos um problema, nós olhamos muito à aparência. E esta parábola é importante porque ainda temos fariseus na igreja, glória ao nome do Senhor. Cuidado com a falsa santidade, cuidado com a aparência, porque toma atenção numa coisa que é muito importante olhares.
e guardares isto para ti. O que é aparente é falso, não é real. Jesus comparou os fariseus com jazigos caiados de branco, mas por dentro estão cheios de imundície, glória ao nome do Senhor. Porque eles faziam as boas obras para serem vistos e aplaudidos pelos homens, glória ao nome do Senhor. E desses homens receberam o galardão, glória ao nome do Senhor. Reparem que os dois homens irmãos conheciam a Deus. Ambos oravam, mas segundo a Bíblia, apenas um saiu justificado, glória ao nome do Senhor. Apenas um saiu perdoado, e esse foi o publicano. Existem homens que têm complexo de inferioridade, como Gideão. Em Juízes, depois ler Juízes 6,15, vais verificar isso. Eu sou o menor, disse quando Deus falou com Gideão e disse que para ele libertar o seu povo, ele disse, eu sou o menor, Juízes 6,15, eu sou o menor da minha família. E o meu clã é o menor da tribo de Manassés. Mas há outros que têm complexo de superioridade, como este fariseu. O fariseu não se reconhecia como dependente de Deus, glória ao nome do Senhor. O fariseu não se reconhecendo como dependente de Deus, ele nunca poderia ser salvo, glória ao nome do Senhor. Temos que pedir a Deus, irmãos, com humildade, que nos ajude a combater todo o orgulho e toda a arrogância, glória ao nome do Senhor. Deus não se agrada do orgulho, glória ao nome do Senhor. E o orgulho é a destruição do homem, destruição desse homem e também da igreja como um todo, glória ao nome do Senhor. O homem faz parte da igreja e, como devem saber, há espíritos que atuam na vida da igreja através dos homens. E um deles é o espírito de Babilônia. Eu vou-te explicar. Uma das principais características do espírito de Babilônia é o orgulho. Foi o mesmo orgulho que destruiu Lucifer. Lucifer era um anjo querido, era um anjo amado, era um anjo grandemente amado pelo Senhor. Mas o espírito de orgulho destruiu Lucifer, quando pela sua vaidade quis ser igual a Deus. O mesmo espírito, irmãos, que acabou com a vida do rei Uzias, para quem Deus fez a misericórdia de lhe dar mais 15 anos de vida. Uzias morreu leproso pelo espírito de Babilônia, segundo relata de 2 Crônicas 26:16, quando se envaideceu e pecou ao pisar o altar para queimar incenso, que era um atributo destinado apenas aos sacerdotes. O mesmo orgulho e a mesma vaidade que fez com que Nabucodonosor também perdesse o trono e ficasse como um bicho do mato. Está em Daniel 4:30, glória ao nome do Senhor. É o mesmo que fez com que Nabucodonosor perdesse o trono e ficasse como um bicho. Volto a repetir, cuidado, não te transformes em bicho. Sê um filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. É o mesmo Espírito que reinava, irmãos, na igreja de Laodiceia, que profeticamente falando, irmãos, é a igreja do final dos tempos, ou seja, é a igreja dos nossos dias, de Apocalipse 3:14-20, glória ao nome do Senhor. Leia isto que vale a pena, porque não sejas quente nem frio, glória ao nome do Senhor. Não sejas orgulhoso, não penses que és rico, porque tu és extremamente pobre perante Deus, glória ao nome do Senhor. O que eu estou aqui a pregar, irmãos, é um recado para todos nós que somos o corpo de Cristo. Em todas as igrejas, irmãos, existem elementos com a característica destas igrejas. Orgulhosos nos seus dinheiros, do seu poder, esquecem que o importante é a humildade e o depender de Deus, depender da misericórdia de Deus. Deus não se agrada da autoexaltação. Eu vou simplificar, irmãos, perdoem-me a maneira de expressar, mas para que entendam melhor.
Não te des valores, porque perante Deus tu não és mais do que ninguém, és igual aos outros todos, glória ao nome do Senhor. És um dependente de Deus. Se não dependes de Deus, não és salvo. Filipenses 2, 6, 11 nos diz, o apóstolo Paulo nos diz que Jesus não teve por usurpação de ser igual a Deus, se humilhou, sendo Deus, se humilhou, tomando a forma de servo e veio à terra como homem para ser crucificado por ti e por mim, pagando a nossa dívida com o seu sangue imaculado. Vamos ser humildes, não pisemos ninguém, porque quando partimos desta terra, não levaremos nada, a não ser a salvação da nossa alma ou a perdição eterna. Por isso, a escolha é tua. Até aqui, irmãos, foi a palavrinha que Deus me deu o recado para transmitir a vocês. Espero que tenha tocado nos vossos corações, espero que tenha dado um calorzinho ao teu coração, dando-te um alento de esperança, de fé e de amor pelo teu irmão. Não sejas orgulhoso, não sejas orgulhoso. Sê humilde para que Deus te possa exaltar, para que Deus possa estar na tua companhia, Deus possa estar dentro do teu coração. Deus vos abençoe e guarde. Adeus, irmãos. Amém.